Olá, gente, bom dia. Vou gravar para vocês agora um outro assunto do CID que eu adoro, porque adoro falar de psicologia, certo? Mas eu tento gravar vídeos de psicologia, de limpeza, de bonecas, que é um hobby que eu tenho, enfim, né? Alguns chamam de colecionadora, mas eu não me considero não, viu? Mas enfim, vamos falar sobre CID-10, tá? F95. Como eu falei, o CID ele divide as psicopatologias em números. E o que eu vou falar hoje será sobre transtornos de tique, tá? Transtornos de tique. E aí entra nesse pacote, vamos dizer assim, o síndrome de Latourette, Gilles de Latourette, tá? Vamos lá. Vamos ver a classificação geral dos transtornos de tique. É um movimento motor involuntário, tá? O que é involuntário? Que a pessoa não tem controle. São movimentos que a pessoa não planeja. Eles simplesmente surgem, entendeu? Eles simplesmente acontecem e a pessoa não tem consciência. É como se o corpo tivesse uma vontade própria, sem que passe essa vontade, esse pedido pelo cérebro da pessoa. E a pessoa tem reações inesperadas, até mesmo para ela. Rápido, recorrente, quer dizer, frequente. Esses tiques acontecem de maneira repetitiva e frequentemente. Não rítmico. Porque o que é não rítmico? Quando você faz uma aula de aeróbica, você tem um... Desculpa, gente. Você tem um ritmo, certo? Você tem um ritmo. Você tem uma coreografia, certo? Braço direito, braço esquerdo. Eles não têm esse ritmo. Do nada, eles fazem um ato sem ritmo, sem coordenação, sem desejo voluntário. Ou produção vocal. Alguns verbalizam também palavras sem querer, que é de início súbito e sem propósito aparente. Eles falam sem necessariamente estar conectado ao contexto social em questão, de maneira inesperada, de maneira imprecisa. É uma surpresa, vamos dizer assim. A própria pessoa que tem essa síndrome, ela se surpreende consigo mesma. Às vezes ela está conversando com uma pessoa e dá um tapa na pessoa. Você vê o rosto deles, se vocês colocarem no YouTube, Tourette, né? Ou crises de Tourette, uma coisa assim, você vai ver que eles fazem essa cara assustada, porque eles mesmos se surpreendem com as próprias atitudes involuntárias. Ok? Ele dá exemplos aqui, ó. Piscar os olhos, movimentar os olhos, movimentos bruscos com o pescoço, sacudir os ombros, sabe? Caretas faciais, né? Inclui pigarro, latido, fungado e simbilos, quer dizer, ficar assobiando nada. Ou ficar, como ele falou, entendeu? Sem um motivo aparente, toda hora. Tudo bem, o tempo mudou e eu tô com um pouquinho de pigarro. Mas eles ficam o dia todo, no calor, no frio. Vamos dizer assim, é muito mais frequente sem um motivo aparente. Há uma variação imensa na gravidade dos tiques. Tem uns que têm um tique mais forte, né? Tem um caso aí dos Estados Unidos, se vocês colocarem no YouTube, eu acho que é um dos primeiros que aparece, que ela se autoflagelava. Ela tentava se segurar, mas não consegue. O corpo, a mão batia com frequência na cabeça, no corpo. Eu não vou reproduzir aqui que eu não quero apanhar de mim mesma. Mas ela, brincadeiras à parte, gente, mas isso é muito sofrido. Imagina, entendeu? A pessoa ficar se batendo o tempo todo. Tá falando e de repente dá um tapa na cabeça, né? Um soco. No outro extremo, síndrome de Latourette é um transtorno incomum, crônico e incapacitante. Porque a pessoa quer cozinhar, imagina ela na cozinha, mexendo com fogo, mexendo com coisas que podem queimar, como óleo fervente, água fervente. A pessoa pega a leiteira e joga aquela água fervente na cara. Imagina o perigo,
certo? Tal que a maioria eles pedem, se vocês pesquisarem no YouTube, a maioria pede para o pai e a mãe ajudar. Eles até querem fazer, mas a mãe e o pai tá ali para dar um suporte. São de natureza súbita, aparece de repente, rápida, transitória, pode ser temporária, tá? Esses tiques, essas movimentações involuntárias pode ser temporária ou não. Juntos com a falta de evidência de transtorno neurológico subjacente. Então, a síndrome de Latouré, ela é diagnosticada quando não há explicação neurológica para que elas aconteçam. Entendeu? Na anorexia, que eu gravei aí embaixo, gravei antes desse, eu posto geralmente pela ordem que eu gravo. Não há uma explicação clínica, pelo que ele está falando aqui. Também para anorexia, bulimia, como para Tourette. Não há uma explicação clínica. Inclusive, teve um caso até que eles tentaram fazer uma cirurgia cerebral na jovem, uma jovem que tinha um transtorno muito severo, muito grave. Ela se jogava no chão, ela se machucava muito, coitada, né? É muito sofrido. Eles tentaram fazer uma cirurgia experimental, uma coisa assim, só que ficou um tempo, ela ficou livre daqueles tiques por um tempo e depois voltaram, infelizmente. Então não há evidência de transtorno neurológico. Então tem que descartar a epilepsia, tem que descartar alguns transtornos como AVC, etc., né, para diagnosticar como síndrome de Latouré. Seu caráter repetitivo, desaparecimento, às vezes pode acontecer desaparecer também, a pessoa não ter mais. Durante o sono, né, há o desaparecimento usualmente enquanto dormem. Que bom, imagina a pessoa dormir se mexendo, né? E a facilidade com a qual podem ser voluntariamente reproduzidos ou suprimidos, né? Então, pelo que eu entendi aqui, em alguns casos eles conseguem reter algumas reações, outras não. Ele diz que deve-se excluir casos, hipóteses de autismo ou retardo mental. O médico tem que descartar essas hipóteses, ok? Ou atividades obsessivo-compulsivas. Quem tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, tem mania de limpeza, de lavar a mão 10 vezes, né? Isso é mania, isso não é um tique. Então tem que descartar se a pessoa tem um transtorno obsessivo também, né? Compulsivo. Os tiques muitas vezes estão associados a uma ampla variedade de perturbações emocionais, fenômenos obsessivos e hipocondríacos. Então, o fator emocional também contribui com a intensidade desses tiques, pelo que ele está falando, pelo CID-10. Se você observar nesses vídeos de pessoas que têm o Tourette, síndrome de Latouré, você vai ver que quando eles estão no social, parece que os tiques ficam mais fortes, ficam mais frequentes. Quando eles estão em casa, às vezes eles ficam com um bom intervalo, aparentemente sem tique. Agora, quando eles estão na rua, estão no supermercado, estão conversando com um grupo de amigos, tem pessoas observando, parece que eles ficam mais afoitos, eles ficam mais ansiosos, e isso causa o despertar de mais tiques, mais frequência de ataques de tiques, né? Tá? A pessoa tá em casa, tá tranquila, aí do nada dá uma coceira, ela aí coça a cabeça. Tá. Aí quando ela tá na rua falando com os amigos, ela, oi fulano, tudo bom? Tudo bom? Né? Tudo bom? Tudo bom? Entendeu? Então é uma coisa mais frequente, pelo que ele está falando aqui, né? Quando está no social, quando tem um fator emocional, quando encontra com os amigos, quando está no supermercado, tem um monte de gente observando, porque as pessoas ficam olhando, né? E eu imagino quanto incômodo deve ser isso, certo? F95. Transtorno de tique transitório. Satisfaz os critérios gerais para o transtorno de tique, mas os tiques não persistem por mais de 12 meses. Ele fala que tem casos que o tique é transitório, tem um tempo. F952. Transtorno de tique vocais e motores múltiplos combinados. Aí entra a síndrome de Gilles de Latouré. Gilles de La, esse é um L-A, Tourette, com 2T, tá? Transtorno de tique na qual há ou houve ticos motores múltiplos e um ou mais tiques vocais. Acho que assim, não há um motivo.
embora esses não precisem ter ocorrido simultaneamente. O início é quase sempre na infância ou adolescência. Realmente, os jovens que aparecem, eles estão geralmente na faixa etária, e mostra vídeos mais antigos deles, geralmente eles estão na faixa dos 10 anos para cima. Os sintomas frequentemente pioram durante a adolescência, por causa do hormônio, né? Provavelmente o hormônio piora, né? O hormônio ele causa uma agitação no corpo do adolescente. Por que o adolescente ele é considerado como uma criança em pessoa em formação? Né? O adolescente e a criança são considerados pessoas em desenvolvimento. Por quê? Porque o hormônio está o tempo todo agindo neles. Na criança é o hormônio do crescimento e no adolescente é o hormônio da puberdade, certo? Então na criança é o hormônio do crescimento que é mais forte, que a criança cresce, certo? Ela estica, vamos dizer assim. E na adolescência da puberdade, então vai começar a desenvolver as características secundárias, que são as sexuais, ok? Então o hormônio ele causa essa agitação, esse rebuliço no corpo. Então está dizendo aqui que devido na adolescência há piora, provavelmente por causa do hormônio, né? O corpo está em transformação, então é normal ficar mais agitado. Os tiques vocais são vocalizações explosivas, isso pode ter até xingamentos, repetitivas, pigarros, grunhidos, e pode haver uso de palavras ou frases obscenas. Algumas vezes há ecopraxia gestual associada, né? São símbolos, eu não posso fazer aqui, símbolos que têm uma conotação sexualizada, certo? Uma conotação inconveniente para aquele momento. Não é um momento apropriado, entendeu? A pessoa está verbalizando com uma pessoa numa praça pública, conversando numa cafeteria, e ela começa a fazer movimentos repetitivos, obscenos. São movimentos inconvenientes para aquele momento. E ela não consegue controlar. Podem ser voluntariamente, como os tiques motores, os tiques vocais podem ser voluntariamente suprimidos por curtos períodos. A pessoa pode até reter alguns, exacerbados pelo estresse e desaparecer durante o sono. Então, eles podem até controlar um ou outro, né? Tem uns que quando vem que pegaram um ovo, como eu falei, tem vídeos no YouTube, procure, por favor. Quando eles veem que pegaram um ovo, que é algo muito, eles tentam até conter, né? Eles tentam segurar, que é a vontade de jogar aquele negócio pro alto, né? Não tem nada aqui para jogar, para, né, simular. Vamos dizer aqui, pá, joga, né? Aí eles conseguem, eles ficam mais uma hora vai, é difícil. Como ele falou, pode ser suprimido por curtos períodos. E o estresse, como eu falei, uma situação social, que você está sendo observado, você está empolgado por estar com seus amigos, pode aumentar, exagerar, intensificar esses tiques, tá? E em alguns casos desaparece durante o sono, então eles conseguem dormir, que bom. Eu acho que não é o caso do Parkinson, né? Eu pensei também, gente, aqui eu já estou finalizando o Tourette, mas eu pensei também em gravar sobre Alzheimer. Eu acho muito importante a gente dar uma olhadinha no CID sobre Alzheimer. Eu acho muito relevante. Eu tenho visto alguns colegas meus, eu tenho amigos de várias idades, que eles têm desenvolvido, infelizmente, o Alzheimer. E eu acho muito importante a gente conhecer sobre isso para poder lidar com essas pessoas de uma maneira mais qualitativa. A informação ajuda a gente a entender o outro. Quando a gente julga, não busca entender, olhar através do olhar do outro, o que você acrescenta à vida dessa pessoa? Agora, se você entende a situação dela e consegue agir de maneira humana com essa pessoa, você não sabe o carinho, o valor, o que você acrescenta à vida dessas pessoas, porque existir para eles já é um grande desafio. Então, qualquer acolhimento, qualquer carinho para eles faz uma diferença enorme, tá? Então, eu pensei em gravar sobre Alzheimer. Até me emociona um pouquinho, porque é um grande amigo meu, mas talvez o próximo vídeo eu grave sobre Alzheimer. Eu gosto de estudar primeiro para não falar besteira. Então aí, gente, eu apresentei para vocês, né, o Tourette, a síndrome de Tourette. Alguns falam síndrome de Tourette, mas a nomenclatura é síndrome de transtorno de Gilles de la Tourette, né? Eu acho que é francês, Tourette, deve ser Tourette,
Não, são brasileiros, né? A gente né, faz o nosso próprio idioma. Brincadeiras. Mas assim, eu espero ter esclarecido aí. São movimentos involuntários, inesperados, podem envolver tiques físicos, mas também vocais. Né? Fica repetindo. Né? E alguns casos, eu pesquisei também, envolve tiques de respiração. A pessoa não tem controle da respiração. Elas prendem a respiração, ficam quase sufocando e aí solta. É um tique respiratório, isso é muito sofrido também. Tá? E uma famosa que tem Tourette, pelo que eu andei pesquisando, é aquela Billie Eilish. Billie Eilish é uma cantora e ela tem Tourette. Quem gosta muito dela provavelmente já percebeu que ela, numa entrevista, às vezes ela movimenta os olhos, ela faz uma careta, né? Ela às vezes está calada, ninguém está falando com ela, ela tem Tourette, mas eu acredito que o Tourette dela seja um grau leve, porque o Tourette ele pode oscilar em graus. Ele pode ter grau mais leve, grau mais difícil, mais grave, né? Essa jovem americana que passou por essa cirurgia cerebral, ela tem o mais grave, gravíssimo. Nossa, dava angústia ver o vídeo dela. Mas, como eu falei, quando eu trago para vocês, eu dou uma pesquisada para não falar besteira. Obrigado por assistir, eu acho que esclareci bastante aí sobre síndrome de Tourette. E agora vocês vão ver essas pessoas com outro olhar, tenho certeza. A importância desse canal é o quê? Trazer informação, gente, para saber lidar de uma maneira com maior qualidade com essas pessoas. São pessoas comuns como nós que merecem todo o respeito e consideração. Tá bom? Um grande abraço a todos. Espero ter tirado suas dúvidas. Qualquer coisa pode comentar, fiquem à vontade. Um bom dia a todos.